Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, dia 1º de abril de 2019. Pergunte ao Vila. Nosso convidado de hoje costuma dizer que num país sem memória é muito fácil reescrever a história. Daqui a pouquinho o historiador e comentarista da Jovem Pan, Marco Antônio Villa, passa limpo o regime militar no Brasil. Não convide para a mesma festa. Estrela de Hollywood, ator canadense Jim Carrey, desenha Benito Mussolini morto, pendurado de cabeça para baixo, e Rita, neta do ditador italiano. Notícia sem graça, morre um dos mais famosos atores de pegadinha do país, o Marquinhos. Ele foi vítima de um câncer no cérebro. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos nessa? Vamos para mais uma semana de Morning Show. Energizada. Muito demais. Bora Aquela pra vibe frente. maravilhosa de segunda-feira. E eu tenho certeza que hoje, Edgar, nós vamos não só para os assuntos mais comentados do Brasil, como também teremos muitos vídeos para vocês multiplicarem nas redes sociais, porque teremos um profissional na explicação dos fatos, um Edgar. expert. Hashtag Vila Explica com 2 L's. Você usa a nossa tag. Pode aproveitar para mandar a sua pergunta também para o professor Marco Antônio Villa, que participa hoje do Morning Show. Tenho certeza que vamos para os CTs, né, professor? Sim, claro. Finalmente um convidado de grife, intelectual, que tem cultura. Daqui a pouco, então, Mal com a posso gente, esperar o por esse original, o real oficial. Usem aí a hashtag Vila Explica. E vai ter o Vila e o alter ego do Vila. aqui Vai no ser programa. maravilhosa Eu essa quero conversa. saber se ele vai ter coragem de me imitar na minha frente. Você pode interagir Ele é também. covarde. Olha aqui, ó. Professor, peraí, deixa eu seguir aqui, ó. Você pode interagir também pelo WhatsApp, que é o 11 931 17009 é o nosso número. Você manda aqui perguntas pro professor Villa, tá bom? Sobre o regime militar no Brasil. Mande perguntas gravando um vídeo, tá certo? 11 931 17009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também na nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e também conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir aqui o noticiário falando do presidente Jair Bolsonaro, que está em Israel. É a primeira viagem oficial do presidente ao país, comandado pelo premier Benjamin Netanyahu. José Maria Trindade, a autoridade palestina, chamou de volta seu embaixador no Brasil. O desconforto se deve ao fato de Bolsonaro ter anunciado a abertura de um escritório de representação em Jerusalém. Explica essa história pra gente, Zé. Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha, vem provocando muita polêmica com a decisão dele de campanha de transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém. Isso acabou provocando muita confusão e aí a equipe do presidente aconselhou, inclusive militares foram contra essa transferência da embaixada e ele, então, para não chegar lá de mãos vazias, decidiu criar um escritório de negócios. Só a criação desse escritório já provocou muita polêmica. A autoridade palestina pediu, então, a volta do embaixador. A diplomacia, né, ela tem umas linguagens. O pedido de volta do embaixador para explicações, isso tem um simbolismo grande, né? É um simbolismo de descontentamento e de análise e de avaliação, ou seja, a autoridade palestina vai reagir, vai dar uma resposta oficial ao Brasil sobre a abertura do escritório de negócios. Mas o presidente Jair Bolsonaro não descarta a possibilidade de transferência da embaixada para Jerusalém. Diz que até o final do governo dele haverá uma decisão. Veja bem, o Brasil pode ficar prejudicado principalmente na exportação de gêneros alimentícios, principalmente carne. O Brasil produz proteína animal para a região e principalmente em frigoríficos especialmente equipados, com técnicas de abate específicas para a região
e pode ficar muito prejudicado se houver qualquer entrave comercial. Por isso mesmo, a bancada ruralista não gostou desta aproximação e, pelos discursos e pela decisão do presidente Jair Bolsonaro em visitar Israel, isso aí ficou muito claro que é uma aproximação, sim, já é uma decisão de governo. Então, a área de agricultura ficou ressentida e está temerosa de repercussões na área comercial com esse gesto político, né, do presidente Jair Bolsonaro. E uma bancada que faz parte da base aliada do governo Bolsonaro, né? Deixa eu passar a bola para o Caio aqui, Trindade. Alguma coisa, você vê algo de bom aí nessa aproximação bilateral de Brasil com Israel? É um vespeiro e te pergunto, vale a pena mexer nesse vespeiro, Caio, nesse momento especificamente? Essa é a dúvida crucial, né, Edgar? Israel nunca exigiu essa mudança de embaixada, né, a mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, capital histórica do povo judeu. Nunca houve essa demanda do ponto de vista da política externa israelense para que houvesse aproximação com o Brasil, né? E também não está claro, como bem colocou o Zé Maria, até que ponto os estados árabes e talvez até os estados muçulmanos não árabes, né, eles estariam dispostos a retaliar comercialmente o Brasil. Para ilustrar aí com números o dado que o Zé Maria trouxe, né, então a pressão das bancadas e principalmente dos exportadores, né, que não querem perder esse mercado árabe, né, especialmente aí na figura do Ministério da Agricultura, a gente está falando de 11 bilhões de dólares, né, em exportações para países árabes, e se a gente colocar os países muçulmanos não árabes, esse número salta para 20 bilhões de dólares, especialmente a proteína animal que o Zé Maria colocou, que é aquela feita naquele esquema de manejo chamado halal, né, que teve toda uma curva de aprendizado para que o produtor brasileiro, o mercado, né? Exatamente, fizesse o manejo segundo as regras do Corão. É importante ressaltar que nesse momento, né, histórico, Israel sozinho ele não conseguiria compensar uma perda tão vultuosa do ponto de vista de negócio. E também tem um estímulo negativo aí, é uma tristeza reconhecer isso, que essa mudança poderia jogar o holofote do terrorismo internacional para o Brasil. O que por si só já prova como terrorismo é efetivo e tem que ser combatido prioritariamente. É ruim a gente ter que colocar essa carta na mesa. Mas assim, existe um valor simbólico, especialmente simbólico, no Brasil endossar essa mudança de embaixada, porque foi o Oswaldo Aranha que presidiu a ONU quando daquela partilha de terras, né, entre Israel e Palestina, isso lá em meados do século XX. Só que desde aquela época, o modus operandi palestino tem sido o mesmo. Eles não aceitam a solução de dois estados e mais, eles buscam tornar a Palestina uma plataforma de terrorismo e buscam aniquilar Israel. Já foram mais de 5 tentativas da solução do estado de dois estados que não funcionaram, né? E isso culminou naquela reunião da Liga Árabe em 1967 com os famosos 3 nãos, né? Não à paz, não ao reconhecimento e não à negociação. E inclusive por isso também que o primeiro-ministro israelense ele diz, né, o único jeito de atingir a paz é reconhecer a realidade. E a comunidade histórica internacional ainda não está disposta a reconhecer o direito histórico e moral do povo judeu, porque no final das contas, Edgar, isso daí é um dilema utilitarista. Você tem conflito entre valores morais e as consequências práticas da tua decisão, né? Então é por aí que funciona. E a gente tem que lembrar também que a política externa ela não é 100% imune, como alguns gostariam, à voz das urnas. Claro que temas mais complexos de cenário global, de conjuntura, exigem especial prudência. Mas assim, é aquele negócio. A gente está de novo entre fazer o certo porque é certo, pensar e sopesar todas as consequências, não tem uma resposta fácil e eu acho que o governo fez bem em acenar a direção sem tomar uma posição definitiva nessa visita. Ô Zé, fora essas questões que a gente colocou, principalmente esses 2 itens aí do Brasil, a possibilidade do Brasil poder entrar na mira do terror, essa perda também, que embora incerta ainda, é possível, essa perda na balança comercial frente aos negócios aí que o Brasil tem com os países de origem árabe, é uma tomada de decisão também que vai um pouco em desacordo com a tradição brasileira de neutralidade na diplomacia, né? O Brasil sempre procurou ocupar e manter relações multilaterais com vários países, né? O quanto, Zé, na tua visão, essa aproximação bilateral com o governo Trump, com os Estados Unidos e, consequentemente, com o governo de Israel,
pode, talvez numa intenção do presidente Jair Bolsonaro... Caiu a linha? Trindade não está ouvindo. A gente vai tentar retomar a ligação com o Trindade. Mas o que eu estava querendo questionar ao Trindade, passar a bola para ele, é o que esse alinhamento bilateral com os Estados Unidos e, consequentemente, com Israel, pode trazer ali, em função de uma posição adotada, uma posição clara do Brasil perante o mundo, um alinhamento, uma posição talvez na cabeça do atual governo de relevância nas questões geopolíticas e comerciais com os outros países do mundo, mas o quanto isso também não pode causar de problemas, quer dizer, uma equação, Trindade, que o futuro vai nos dizer. Retomamos aí com Trindade, Bruno? Tá me ouvindo, Trindade? Olha, Edgar... Eu não sei se você me ouviu minha colocação, Zé. Sim. Olha, o que eu vejo é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, uma vez eu assisti um filme, O Dom da Fúria, né, que mostra exatamente um comandante militar que quer levar esse rigor para a família e tal. O presidente Jair Bolsonaro tem o dom da polêmica, né? Ou seja, ele define o que tem que ser feito, independente ali das reclamações de um lado ou de outro. E a política internacional brasileira foi muito daquela política antiga, de tentar agradar a todos os lados, e hoje a gente vê que isso é quase impossível. Daí, essas polêmicas que são levantadas quando o presidente Jair Bolsonaro se posiciona de um lado ou de outro, e principalmente nas viagens internacionais. Então, é normal, de se esperar esse tipo de polêmica e de debate em cada viagem que o presidente Jair Bolsonaro faz. E isso eu considero positivo, e uma estratégia nova de se fazer política tanto doméstica como internacional. Ou seja, haverá sempre reclamações de um lado ou de outro. Nesse caso aí, são várias reclamações, inclusive ideológicas, aí, sobre essa postura. O presidente Jair Bolsonaro é pressionado de um lado pelos evangélicos, né, que gostam dessa aproximação com Israel, e outros nem tanto, inclusive sobre todas essas questões aí que o Caio falou muito bem, sobre atrair a atenção de terrorismo, enfim, mas a política internacional agora é assim, não dá mais para ficar naquela história de estar dos dois lados, né? Valeu, Trindade, obrigado pelas informações, bom trabalho para você em Brasília, um abração, querido. Isso, muito bom dia a todos. Um dos mais conhecidos atores de pegadinhas do Brasil, o Marco Antônio Eugênio Martini, foi enterrado ontem em São Paulo. Ele morreu no sábado, vítima de um câncer no cérebro. O Marquinhos enfrentava a doença desde o final do ano passado. Vini, vamos lá relembrar um pouco a história dele? O que, então, rapaz? Você vendo a cara, quando a gente vê a cara e fala, ah, sim, aquele cara das pegadinhas. Todo mundo já tem a associação direta dele no quadro de humor, né? Exatamente. Ele estava naquele hall seleto, né, de atores de pegadinha no Brasil, em que você realmente acaba identificando o ator, né? Nós temos aí o Ivo Holanda, o Carlinhos Aguiar, alguns que já morreram também, como o Ruth Ronce, como o Gibe, né? E infelizmente o Marquinhos também acabou falecendo no sábado, vítima de um câncer no cérebro, né, Edgar? Ele que lutava já contra essa doença desde o final de 2018, estava internado no Hospital das Clínicas e a causa da morte acabou sendo aí uma falência múltipla de órgãos, acabou falecendo aos 70 anos. Além das pegadinhas, um formato que ele esteve muito presente aí em todos esses anos na Rede TV, em vários programas do João Kleber, ele também fez um outro programa na emissora que foi o Vila Maluca, que era uma espécie de Chaves do SBT, né? Um programa humorístico, e ele era um dos principais personagens. E ontem, Edgar, foi o dia, né, do João Kleber Show, o programa aí do João, que já tinha se manifestado também pelas redes sociais, mas foi um programa inteiramente dedicado aí ao Marquinhos, mostrou diversas pegadinhas do Marquinhos, e antes do programa começar, o João Kleber prestou a sua homenagem. Vamos ver. Hoje eu estou aqui para dizer que o céu está em festa. Está em festa porque... Não temos? Tá faltando o vídeo ali, Vini. Vamos ver enquanto você fala pra gente, se pinta ali. Bom, então, tem também o da pegadinha, que ele participa? A pegadinha. Vamos ver o da pegadinha antes, então, Vamos Vini. lá.
é muita emoção do nosso ator cara de pau. Esse é o cara, meu. É esse o cara. É esse aqui, ó. Meu amigo, conhece aqui, ó? Chiquinho. Melhor motorista que meu pai teve na firma dele. Não é você, não? É você, meu. Tá bom, então, você que é o Chiquinho. Aí ele volta. Esse é o cara! E ele é o ator de pegadinha, né, Edgar? É um tipo muito folgado, né? E que acaba apanhando muito. Às vezes tem que. A produção correndo, até. né? Não, esse negócio, na verdade, é o seguinte: esse negócio era tudo combinado, mas era engraçado, né? Tipo, mesmo Mas será que é tudo combinado mesmo? Fala sério, Ah, vai. Vini. Ah, Ô, Vini. Todas. Ô, Vini, mesmo combinado era engraçado, velho. Tinha umas que eram bem engraçadas. Outras Mas aí eu mau acho que gosto, vale. Mas era engraçado. Mas aí eu acho que vale a competência do ator Claro. que tá fazendo, né, Claro. Edgar? Que torna a coisa, digamos assim, um pouco natural. Mas é um formato que é um sucesso aqui no Brasil, Sim, né? sim. Na Rede TV, nós temos as pegadinhas do SBT até hoje com o Silvio Santos, a própria Band e a Record já lançaram mão de diversas pegadinhas também. É um formato que dá certo no Brasil. É um formato infalível e barato, Vini. Isso. É muito Exato. barato. É tipo vídeo fazer. cacetada, vai. É, Fazendo exatamente. uma análise aí rápida. E vai. também os vídeos de WhatsApp hoje, né? Que É. também, por exemplo, tem um encrenca lá da Rede TV que dá muito certo com esse tipo de formato. Nós temos o João Kleber ou não? Pintou, Bruno? Vamos ver a palavra Olha então lá. do João Kleber. Olá, amigos. Hoje eu estou aqui para dizer que o céu está em festa. Está em festa porque Deus acaba de receber um grande comediante, um grande artista, que vai deixar muita saudade para nós aqui na Terra, principalmente para mim, para o meu programa e para todos os telespectadores, com a sua alegria, com o que. Marquinhos, um beijo. Esse programa de hoje é em sua homenagem, meu irmão. Você vai fazer muita falta. Já está fazendo, muita. Um beijo. Fica com Deus. Tá aí a palavra então do apresentador João Kleber, bastante emocionado, que dedicou ontem o programa João Kleber Show inteiramente a Marquinhos, o que. Acho bonito o João Kleber fazer isso, na verdade, porque os atores de pegadinha, normalmente, embora muito populares, não são reconhecidos, não costumam ter o reconhecimento. Claro, salvo o Ivo Holanda, Ruth Serronce. O Marquinhos mesmo é alguém que nunca ganhou, por exemplo, uma homenagem no programa de TV, ou você nunca via em festas ou em programas de TV como o Marquinhos, pessoa física, dando opinião ali. Então eu acho importante o João Kleber valorizar o profissional com uma boa homenagem. Ô, Fefito, vou continuar com você pra você falar pra gente aí... Do que realmente importa no país. Não, é que, Fefito, de ontem pra hoje, o nome da atriz Franciele Freduzeski, é isso? Freduzeski foi parar nos holofotes aí. Ela era, de fato, o que dizem que ela era, Fefito? Olha, você sabe quem é Franciele Freduzeski? Talvez você não tenha uma boa memória, você aí de casa, mas eu vou te relembrar. Relembre. Na época que o Zorra chamava Zorra Total, lá quando eu ainda tava nascendo, pois jovem, só que não. Lembra de que tinha uma mulher que subia na escada e o bordão era, dá uma subidinha? Ela era a mulher que dava uma subidinha de mini saia, naqueles tempos em que essas piadas ainda poderiam ter algum tipo de graça. Mas o fato é que Franciele Freduzeski já tem sido apontada como a fé do pai do Neymar, do Neymar pai, há algum tempo, mas ela resolveu falar sobre o assunto oficialmente. Não sou a fé de ninguém. Cada vez mais buscando minha cura de uma tristeza que vem das profundezas dos nervos mais escondidos. A Franciele estava enfrentando uma depressão. Ela chegou a fazer novelas como Clone, fez uma participação em Orgulho e Paixão, mas ela estava vivendo nos Estados Unidos, fora mesmo, assim, do Brasil, sem trabalhar aqui, para tentar estudar inglês, emplacar carreira internacional, e enfrentou uma depressão da qual ela diz que está se livrando agora. Vamos ao lado da Futrica. Há uns 2 anos eu recebi mensagem, e-mail de uma assessora dela apontando ela como a fé do pai do Neymar. Eu não sei porque agora ela tá negando, porque essa notícia de um romance discreto com o pai do Neymar acontece já há algum tempo. A Franciele já publicou foto em Barcelona, ao mesmo tempo que estava o pai do Neymar em Barcelona, já levou o filho para assistir partida do Brasil quando o pai do Neymar estava lá. Então assim, havia indícios nas redes sociais, eles nunca falaram publicamente. O pai do Neymar ainda é casado? Me pergunta você aí de casa. É casado? Pai do Neymar Eu também ainda te é casado? pergunto isso daí. Oficialmente sim.
Mas não, o casamento é separado de corpos, mas não é separado legalmente. Pelo menos é o que a maior parte da imprensa reporta. Nesse caso, os dois continuam oficialmente casados, mas vivendo vidas separadas. O Léo Dias chegou a publicar, inclusive, uma informação sobre o motivo da separação deles há um tempo atrás. Teria sido infidelidade e tudo mais, mas nenhum desses rumores se confirmou até então. É curioso só que a Franciele Freduzeschi vem a público se manifestar sobre isso. Eu acho que o mais legal é torcer pra que ela se recupere da depressão e não ficar aí escarafunchando a vida do Neymar pai, porque já tem gente demais escarafunchando a vida do Neymar filho e esse já tem muito pra falar. Imagina, Vini! Nós vamos te ouvir ainda, Vini. Imagina, Vini. Eu, inclusive, tô bem curioso pela sua opinião. Não, eu não tenho. Imagina. Eu só queria saber o seguinte. A Franciele não tinha tido um caso também com o Geraldo Luiz? Olha, a lista é Geraldo Luiz, Emerson Sheik e Adriano Imperador. O Adriano Imperador, ela disse, por exemplo, que era vizinha dele só. Que não era. Mas assim, procedendo essa lista, ela tem uma preferência por moços que jogam futebol ou estão envolvidos no universo do futebol. Excetuando o Geraldo Luiz. Obviamente. Não sei se o Geraldo Luiz bate uma pelada. Me manda aí uma mensagem, Geraldo. É @Fefito e tal. Mas assim, não sei. É isso, gente. Tudo que temos para dizer é a responsabilidade jurídica nos tolhe. Eu acho que a única coisa que ela se livra realmente é o fardo de ser madraça do Neymar, né? Ixi, claro que o Vini tinha que pegar no pé dele. Ô, Vini, dá pra pegar uma carona só nessa notícia que o Fefito traz aí? O pai do Neymar também, esse final de semana, você deve ter acompanhado, rebateu informações lá de que o Neymar era um cara mimado, um jogador mimado, era essa a expressão. Aí ele se defendeu dizendo que, não, meu filho, jogador não, mas eu como pai tenho o direito de mimar o meu filho. Sim. Mas no campo o pai se defendeu das críticas que o Neymar recebe, de que é um jogador mimado e que deixa protegido. Deixa que isso extrapole a linha do pessoal e entre no profissional quando ele tá em campo. Você deve concordar com essa galera que critica o Neymar, né? Porque você é um deles. Claro, né? com certeza, né? É a galera que concorda com o Vini. A questão do mimado, e ele desmentindo, ele acaba confirmando aquilo que a imprensa acaba criticando no Neymar, porque mimado é diferente de comprometido, é isso que ele não consegue entender. O Neymar é um atleta comprometido, ele tá sempre aos treinos, quando ele tá nas lesões, ele vai, tirando essa última assim? vez aí do vem na balada com o pé... tirando essa última... Mas ele vai, ele tenta, ele joga, tudo. Agora, quando está em campo, ele é um jogador mimado. E é um jogador que não sabe receber crítica, né? Tanto da imprensa, por quê? Porque ele é cercado pelo pai, pelos parças, né? Enfim. Não vai pra frente o Neymar? Imagina. Não tem mais salvação. Quem que tá aí? Então, Casagrande, deixa eu aproveitar aqui o Eu falei isso também pra ele. E você brigou com o pai dele briguei. também? Então. Pra mim é mimado, mas é um grande jogador. O Vinícius pega muito no pé. 10h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo aqui ao longo da nossa programação, todos os dias, depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o presidente da Fiesp, Paulo Scaffi. O Brasil precisa voltar a crescer. Com crescimento a gente tem empregos, tem geração de riquezas, tem crescimento para as pessoas, para as famílias. E para que isso aconteça, é necessário as reformas estruturais acontecerem. A primeira e mais urgente agora é a reforma da Previdência. Todo ano, 270 bilhões de reais tem de estouro nas contas do governo. Isso não dura, gente. Se nada for feito, daqui a 15 anos, todo orçamento que o governo tem vai para pagar aposentados. Aí não vai sobrar um tostão para educação, para saúde, para segurança e para nada. Ou vai dinheiro para essas coisas e os aposentados não vão receber. As duas coisas são muito ruins. Por isso, é necessário que se promova, se aprove urgentemente a reforma da Previdência, para criar as condições favoráveis para que a gente, em seguida, aprove uma reforma tributária e aí faça o ajuste fiscal das contas do governo e o Brasil volte a crescer, gerar riquezas, gerar oportunidade às pessoas. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E eu te encorajo a entrar nessa reflexão junto com a Jovem Pan. Você participa por uma linha exclusiva, né, para tratar do assunto reforma da Previdência, que é o 11 97465 1630. Diga o que você pensa, manifeste-se a respeito da reforma da Previdência nessa linha exclusiva da Jovem Pan em mensagens em vídeo, tá bom? 11 97465 1630 é o nosso WhatsApp exclusivo para a reforma da Previdência. Seguimos aqui no nosso Morning Show. Vamos falar agora de 1964, golpe militar. Vamos lá, revisionismo, batalha de narrativas, desconhecimento histórico, má fé, jornalistas, políticos e historiadores militantes. Quando a gente joga tudo isso na panela de pressão, o resultado é uma frase do ex-ministro Pedro Malan. No Brasil, até o passado é incerto. O que se deu de fato nos dias que precederam e sucederam 31 de março de 1964? O que se passou no dia? Para nos ajudar a entender o período longe de mistificações e interpretações descoladas da realidade, está aqui com a gente o professor e historiador Marco Antônio Villa, que costuma dizer que num país sem memória é muito fácil reescrever a história. Eu dou as boas-vindas aqui ao grande professor Villa mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui, professor Villa. Prazer estar aqui. Vamos lá, vamos à luta. Eu quero saber se você já se recuperou de ontem aí, né? Mas não por causa do 31, não, por causa do Santos, Villa. O Santos não tem centroavante, o time ficou um pouco prejudicado. De ofício, o Jean Mota joga improvisado e não tem nem perfil de centroavante e tal. Mas, como diz no futebol, muito original, está tudo em aberto. Tal. Na próxima segunda nós veremos. É um jogo de, como é que é? De 180 minutos. Eu gosto disso, é bem original. Ô Villa, não teve golpe então no Corinthians, no apito amigo, aquela fase? Não. Inclusive, o Cássio falhou, falhou pra diabo no gol do Santos, saiu mal do gol, por sinal. O Cássio quer dizer que é o maior goleiro do Corinthians, da história não é. O maior goleiro da história do Corinthians é o Gilmar, né? Sim. Do Santos Neves, que depois se consagrou no Santos. Claro, o local de consagração só podia ser a Vila Belmiro. Mas nós estamos aí, firmes e fortes, rumo ao título. Tá bom, vamos acompanhar, Villa. Vamos falar sério agora. Se a gente voltasse aí no tempo 55 anos, estaríamos num dia, para dizer aí o mínimo, bastante agitado, né? Entre o início da movimentação das tropas do general Olímpio Mourão Filho, né? Que saiu lá de Minas Gerais, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, na madrugada de 31 de março de 64, e a declaração de vacância do cargo do presidente da República no dia 2 de abril. Como foi esse momento específico da história brasileira, Villa? Eu tô falando aí dos episódios que ocorreram entre, né, os dias 31, 1º e 2. Olha, rapidamente, eu acho que esses dias têm de ser compreendidos dentro de uma lógica histórica que havia no Brasil, naquele momento histórico, não há mais hoje, de que golpe de Estado era a última carta que você usava na disputa política. Então, você perdia a disputa eleitoral, aí você sacava aquela carta que estava no punho e vinha com o golpe militar. A tradição brasileira, infelizmente, era essa. Vide, a República Brasileira não é um produto de uma alteração constitucional, é de um golpe militar. 15 de novembro de 89 foi um golpe militar que fundou a República Brasileira. Dali para frente, você tem uma sucessão de intervenções militares, né? Rebelião da Escola Militar contra Rodrigues Alves, por exemplo, e nos anos 20, algo que eu acentuei hoje diversas vezes, as rebeliões tenentistas, o 5 de julho, rebelião do Forte Copacabana, em 1922, Rio de Janeiro, 5 de julho, a rebelião de 24, em São Paulo, a cidade ficou 20 dias tomada pelos tenentistas, a cidade foi bombardeada, algo que a história paulista esquece. Depois, a formação em outubro daquele ano, de 24 até fevereiro de 27, da Coluna Press, que percorreu grande parte do território brasileiro. Chega em 30, teve a eleição, as eleições eram fraudadas, era uma marca da República Velha, Júlio Prestes vence, mas Getúlio também fraudou as eleições do Rio Grande do Sul, que era candidato à oposição, vem a chamada Revolução de 30, começa no dia 3, né, de outubro, por isso que as eleições são em outubro até hoje, e dia 3 de novembro, um mês depois, o Getúlio toma posse como presidente da República. Foi uma rebelião militar, com liderança civil, mas uma rebelião
rebelião militar. Aí você tem na década de 30, 1932, Revolução Constitucionalista. 1935, Intentona Comunista, todas com forte presença no Exército. 1937, o golpe do Estado Novo, também um golpe militar sob liderança civil. 1938, rebelião integralista, tentativa de assassinato, inclusive do Getúlio Vargas e de sua família no Palácio Guanabara. 29 de outubro de 45, queda do Getúlio, também um golpe militar. Em 54, a crise de agosto leva a um conflito militar que não se conclui porque o presidente suicida na manhã do dia 24 de agosto. No ano seguinte, após a eleição de outubro e a vitória do Juscelino Kubitschek, em novembro nós temos 3 presidentes da República, três, né? E 2 golpes, né? E o Marechal Lott, que tem participação decisiva e tal. Aí no governo JK houve 2 tentativas de derrubá-lo em golpes de Estado, a Jacareacanga e Aragarças. E em 61, em agosto e setembro, com a renúncia do Jânio a 25 de agosto e a posse do Jango a 7 de setembro, também você tem uma rebelião militar, né, grave. Em 64 conclui esse processo, que começa em 1889 e vai até 1964. Portanto, a ação, se sacar a questão do golpe militar, faz parte da tradição brasileira. Por outro lado, tem de ser lembrado que essa tradição golpista estava na direita, estava no centro, estava na esquerda. Sim. Qualquer tendência política adotava isso. Sim. Hoje eu lembrei rapidamente que no campo da esquerda você tinha as ligas camponesas do Francisco Julião, que dizia que tinha 30 mil homens armados, tudo mentira, não tinha coisa alguma, sob forte influência da Revolução Cubana. Você tinha o Partido Comunista Brasileiro, que apostava num golpe de Estado e tinha influência nas Forças Armadas, em especial no Exército. Você tinha o Leonel Brizola, o Grupo dos 11, que queria criar uma nova forma de organização política com base entre sargentos, cabos e tal, e apostava no golpe militar. O João Goulart, que apostava no golpe militar, né? Isso desse lado. Do lado de cá, no campo da direita, estou parecendo Chaves, invertendo, né? Do lado de cá, o nosso El Chavo del Ocho e tal. Aqui do lado de cá, você tem a direita e os seus vários golpes. O Olímpio Mourão Filho, que por sinal redigiu quando o capitão, em 1937, o Plano Cohen, que deu justificativa ao golpe de Estado de 37. Isso, Vila, né? que eu queria saber que de você. você. Que é evidentemente, era um documento falso que ele produziu, Então, que haveria um golpe de Estado de esquerda em 37. Eu queria fazer uma parte aí, já que Sim. você puxou aí, esse tal do Plano Cohen. Sim, pra sim. gente chegar na gênese, né, do que motivou isso. Tudo Sim. bem, tem o ambiente da Guerra Fria, tem Sim. o ambiente todo estabelecido já Sim. das forças de ideais de Sim. esquerda comunista, enfim, Sim. do capitalismo ali já Sim. se confrontando em termos de ideal ali, de retórica e Sim. buscando uma narrativa, Sim. né, a que defendesse. Agora, esse tal Plano Cohen, ele foi elaborado de uma maneira, ele foi forjado pelas Forças Armadas, na figura, inclusive, do general Olímpio Mourão, que à época que era era um capital. integralista, não era? Sim, sim. Que participava desse movimento integralista, que era um Sim. movimento fascista nacionalista brasileiro isso também. em 37. E pondo a culpa, endereçando esse tal de Plano Cohen ao Partido... A Internacional A Comunista. Internacional Comunista. Isso. É bom Então lembrar... houve uma criação de um ambiente também que favorecesse ou que justificasse para a opinião pública uma Sim. tomada de poder. Mas isso em 37. E o nome Cohen supostamente seria o líder do Partido Comunista Húngaro. E aí a referência também antissemita, que tem uma parte do integralismo brasileiro, uma parte minoritária, não majoritária, mas minoritária, que era antissemita. O Gustavo Barroso era o elemento mais conhecido. O integralismo era um movimento de tipo fascista, ultranacionalista. Por isso que eles diziam judaico-comunista? É por causa disso, porque imputavam tal. Agora, é bom lembrar que no integralismo, que é uma coisa muito polêmica, também liderada por Plínio Salgado, um escritor modernista, vai lembrar, basta lembrar o livro O Estrangeiro, você tem muita gente que depois, por exemplo, Santiago Dantas, o padre, na época padre, Helder Câmara, Roland Corbusier, você tem uma série de intelectuais que começaram a sua vida no integralismo, que era um movimento de tipo nacionalista, e depois muitos se desiludem. Miguel Reale, o célebre jurista, né, que era da Comissão dos 40, inclusive. A questão que se coloca em relação ao Olímpio Mourão Filho em 64 é que ele tinha essa tradição sempre de uma leitura autoritária e tal. Agora, portanto, você tinha na direita o golpe do Olímpio Mourão, tinha o do Castelo Branco, né, que estava organizado, e de outras correntes de direita. Então, você tinha 3 golpes de direita e uns 5 de esquerda. Quem apostava na saída democrática, até hoje eu lembrei, era o centro, especialmente o Santiago Dantas, grande jurista, provavelmente o sujeito mais brilhante da sua geração, e que apostava numa saída democrática naquele momento histórico, que era aprovar as tais reformas, chamadas reformas de base, etc., que o Jango nunca chegou a apresentá-las totalmente, né? E garantir as eleições que ocorreria dia 3 de outubro de 65.
mandato na época de presidente era de 5 anos, pela Constituição de 46. Então era o seguinte, era dar sustentabilidade ao governo Jango, controlar os arroubos absurdos que o Jango fazia e garantir a eleição de 65. O que o PSD, que era o grande partido da época, com brilhantes líderes, fez eles fizeram uma convenção em março, já para lançar o JK candidato a presidente no ano seguinte, né? O Juscelino foi lançado candidato. O Adhemar de Barros, pelo PSP da época, tudo partidos da época, lança também o Adhemar de Barros, que era um político importante, governador de São Paulo à época, candidato em 65. A UDN ia lançar, o Lacerda estava batalhando para ser o candidato, que foi o governador da Guanabara, que não existe mais, era a cidade do Rio de Janeiro. Esse estado queria se lançar, mas a UDN só vai fazer convenção pós-março e tal, mas vai lançar o Lacerda candidato à eleição em 65. O PTB não tinha candidato. Por que não tinha? Porque a Constituição proibia a reeleição, primeiro. Então Jango não podia ser candidato. Segundo, não podia ser parente do presidente. Então o Brizola era cunhado daí que a bandeira era cunhado não é parente, e Brizola para presidente, né? Porque e o Brizola apostava no caos. Essa era a bandeira. Tem vários, você encontra vários cartazes e tal. E então, é mentira? Não, o duro é cunhado de abrir geladeira, pegar tuas coisas e tal, né? E ainda mudar o canal que você tá assistindo. Ou torcer contra o teu time. Então, na tua casa. Então, a coisa toda, você tem uma conjuntura, aí você lembrou a Guerra Fria. Tem de ser lembrado, para muitos mais jovens, o conflito dos Estados Unidos e União Soviética, a década que foi quente mesmo da Guerra Fria foi a década de 60. Por exemplo, tem a Revolução Cubana, que é 59, mas vira socialista em 61. Né? Em 62 tem a crise dos mísseis nucleares, quase uma guerra atômica que levaria à destruição do mundo, entre os Estados Unidos e a União Soviética em outubro. Portanto, olha a tensão que tinha. E depois, em 64, os Estados Unidos passa a ter uma ação militar direta na Guerra do Vietnã. Até então só tinha enviado consultores, aí envia soldados, chega a mandar 600 mil soldados à Guerra do Vietnã. Então, é um momento de muito conflito. E o Brasil está no meio disso tudo. Então, tem de entender o universo da Guerra Fria, a história do Brasil, que sempre foi muito tensa. E o João Goulart, entendeu o que foi o governo João Goulart. Há uma hagiografia do João Goulart, dele santo. O meu livro é o contrário, né? Mostra o caos do governo João Goulart, né? Eu escrevi esse livro, assim, rapidamente, por causa... Eu vi o João Goulart em São José do Rio Preto, quando eu era pequenininho, quando ele foi visitar a cidade, salvo engano, em 63. E eu vi ele muito perto, como assim, uns 5, 6, 7, 8 metros. E ficou aquela imagem. Eu tinha assistido um documentário do Silvio Tendler sobre o Jango nos anos 70, final dos 70, e ficou aquela imagem. E lido o livro do Muniz Bandeira, que foi um livro muito influente à época sobre o governo Jango, as lutas sociais no governo Jango e tal. Então tinha aquela visão muito idílica. Quando eu acabei lendo os originais do livro do Hélio Gaspari, antes de sair, 2 anos antes, eu acabei lendo e ele me permitiu, na época, consultar o próprio arquivo dele, que era um arquivo excelente. Era, não é, né? O arquivo do Golbery. E a biblioteca que ele tinha também, que não tinha, eu estou usando o passado, porque ele doou os livros para a Biblioteca Mara de Andrade, que era uma biblioteca que ocupava o andar inteiro do prédio e tal, de um apartamento. E tinha coisas assim maravilhosas. Aí eu fui relendo tudo outra vez, fui lendo outros documentos, fui pensando, e aí que eu fui fazer o livro do Jango, para mostrar o caos que é entre setembro de 61, quando ele assume, dia 7, até quando ele sai do Brasil. Ele sai no dia 4, né? Ele fica 2 dias, o dia 2 ou o dia 4, na fronteira ali do Rio Grande do Sul. Sim. E aí você vê o caos, quer dizer, essa tensão social. É um presidente, tem um plebiscito no meio, é bom lembrar, dia 6 de janeiro de 63 tem um plebiscito que acaba com o parlamentarismo, que teve êxito no seu primeiro mandato com o Tancredo Neves, vale lembrar, que durou só 9 meses, mas teve êxito. Então era uma conjuntura muito conturbada, muita tensão política. Sim. E a dificuldade do centro democrático de encontrar uma solução quando ser bombardeado à esquerda e bombardeado à direita. E num universo internacional complicado, porque tinha mudado a presidência nos Estados Unidos. O Kennedy era contra golpe de Estado na América Latina, tanto que não apoiou o golpe no Peru em 62, por exemplo, e não apoiou o golpe na Argentina. Mas quando o Lyndon Johnson assume, em novembro de 63, muda a política externa dos Estados Unidos para a América Latina e começa a apoiar golpe de Estado. A gente já reconhece oficialmente... Fora a aulinha, Fifita, desculpa, fora a aulinha grátis, hein, pro ouvinte Morning Show hoje aqui. Arrasou. Brincadeira, hein? Mas a gente já reconhece oficialmente que os Estados Unidos ajudaram na maquinação desse golpe, porque no documentário dizia que durou 21 anos, isso fica muito claro. Os documentos do Lyndon
Lyndon Johnson, o órgão criado aqui de propaganda, Sim. com a ajuda da Embaixada Americana. E aí, professor, a gente precisa dirimir uma dúvida final com você aqui. Afinal, a gente pode chamar de golpe ou não pode? Pode, Olha, né? a primeira parte, a gente deve esses documentos a um jornalista que em 74, no grande jornal do Brasil, um belíssimo jornal, o Marcos Sá Corrêa foi que revelou os documentos, porque a legislação de arquivo norte-americana ela é muito melhor do que a brasileira. Então, era 10 anos depois, a biblioteca Lyndon Johnson liberou consulta aos arquivos. E aí ele foi o primeiro a publicar no Brasil esses documentos no JB, que depois virou livro, 10 anos depois, que mostra uma operação chamada Brother Sun, etc. É uma longa história, mas eu sempre digo no meu livro, que o determinante não foi o externo, mas foi o interno. Ou seja, as contradições dos sociais do Brasil, inclusive, que a ajuda militar norte-americana, quando chegou, já tinha tudo se resolvido no Brasil. Porque tinha até mesmo instituto de propaganda disfarçado sobre... Mas aí é o Ipes e Bad. Aí você tem toda aquela propaganda feita, inclusive um grande escritor, o Rubem Fonseca, que é um belíssimo escritor, acho que dos vivos, deve ser o melhor escritor brasileiro vivo. Ele participa, faz roteiros daqueles filmes e tal. Mas aqueles filmes, em termos de interferência mesmo, na conjuntura política, eu não acredito que tenha tido. O IBAD era esses dois institutos, Ipes e IBAD. Agora, a questão de golpe é golpe, claro que é golpe. A tradição brasileira era golpe. A República, como eu falei, foi golpe, né? E 64 faz parte disso. Agora, para resumir... Obrigado, professor, tô aliviado. Porque as pessoas costumam dar outros nomes, mas é golpe. Não, golpe é golpe. Ótimo. Agora, você tem de lembrar que a radicalização, dia 13 de março, foi uma sexta-feira. O comício da Central. O comício da Central, o Jango assina documentos como, por exemplo, sobre a expropriação petrolífera, reforma agrária, tudo decretos inconstitucionais. Ele não podia fazer aquilo, a Constituição proibia. E ele sabia que não podia fazer, né? Dia 13 de março. Mas o dia 13 de março não foi a razão do golpe, porque tanto que no dia posterior, o Jair Ribeiro, o ministro da Guerra, que era chamado ministro do Exército da época, ia viajar ao exterior, tinha um problema de saúde, etc. Tal. Então, essa história que o dia 13 de março foi em frente ao Ministério da Guerra, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eles olharam, falaram, olha, não é possível, isso é tudo lenda, tal. Eu reconstruí o dia 13 com pessoas que estavam no palanque e as pessoas que estavam assistindo, algumas pessoas. Então, isso é tudo lenda. Agora, a resposta ao dia 13 foi o dia 19. O dia 19 foi aqui em São Paulo, a Marcha com Deus, etc. Tal. Foi sugerida a data do dia 19, que é dia de São José, que é o patrono da família. Quem sugeriu essa manifestação foi a neta do Rui Barbosa, filha do Batista Pereira, tal. Aí tem uma grande manifestação em São Paulo, que é maior do que o comício do dia 13, em termos de participação de pessoas, que termina na Praça da Sé. Começa na Praça da República. Por que na Praça da República, esquina Cabarão? Porque em 32, o MMDC, os 4 estudantes, foram mortos naquele prédio ali de esquina, que tinha uma placa em homenagem que roubaram. Isso é prática paulista, né? Roubaram a placa, mas tinha uma placa lá dizendo aqui eles foram assassinados. Começa ali a manifestação. Então você tem a resposta do dia 19. Aí em seguida, quando chega na Semana Santa, é a Rebelião dos Marinheiros, com o Anselmo, Cabo Anselmo. José Anselmo dos Santos, que é aí a figura do Cabo Anselmo, tem uma longa bibliografia. A primeira entrevista que ele deu foi um jornalista policial brilhante, já falecido, chamado Pena Branca, Otávio Ribeiro. E aí começou, que era uma figura muito controversa, que está viva, inclusive, né, que fez uma operação plástica, que entregou depois, anos depois, os que participavam do seu grupo, inclusive a sua mulher, Soledad, paraguaia, grávida, ele entregou a mulher para a repressão, que foi assassinada. O Cabo Anselmo é o líder da Associação dos Marinheiros. E aí é uma rebelião na Marinha com uma série de reivindicações. Essa rebelião que ocorre na Semana Santa, inclusive o Jango não estava no Rio de Janeiro, estava em Porto Alegre, aí que detona efetivamente os episódios que vão do final do mês, dias depois, né? Porque há uma rebelião contra a hierarquia. Inclusive, um dos almirantes, o almirante Aragão, se eu não estiver errado, que apoia a rebelião, é carregado pelos marinheiros, tal. Sim. Aquela foto do almirante carregado, aquilo foi bombástico frente à oficialidade da Marinha. Aí o Jango nomeia um ministro da Marinha que sequer tem condições de chegar ao prédio do Ministério da Marinha para assumir, porque é uma tentativa, inclusive, de assassinato. Então, o caos se estabelece. Você tem uma desagregação nas Forças Armadas, né, nas 3 armas, a quebra da estrutura hierárquica. De outro lado, você tem a presença externa da Guerra Fria, interna das correntes políticas extremistas e, no meio, a busca de uma saída democrática, que, por fim, ainda a esperança fica
Porque quando o Congresso diz, o Auro Moura Andrade era o presidente do Senado, ele disse que o presidente estava fora do país. É mentira, o presidente estava no país. Tinha viajado para Porto Alegre, fica 2 dias, depois vai a São Borja, fica 2 dias para sair do país. A questão que se coloca naquele momento, imaginava-se uma intervenção cirúrgica de curta duração. Sim. Ou seja, mesmo com golpe, né, teria a eleição de 3 de outubro de 65. Tanto que se você ler o discurso do Castelo Branco, que acho que é dia 10, 11 de abril, quando ele é eleito pelo Congresso Nacional, é bom lembrar que ele é eleito pelo Congresso Nacional, ele assume o compromisso... Votação no discurso, indireta, né? Votação indireta pelo Congresso, mas já tinha ocorrido de eleição pelo Congresso quando derrubaram o Café Filho e o Neuro Ramos foi eleito presidente no final de 55 até 30 de janeiro de 56. Isso já tinha ocorrido. E esse período seria quando o Exército, então, deixaria novamente o poder ser tomado por civis, na eleição de 65? Teria eleição em 65, né? Havia uma intervenção civil-militar, e aí teria um governo, portanto, interino até as eleições. Uma transição. É uma transição. E isso era o que se acreditava naquela conjuntura. Daí a votação, por exemplo, quem votou no Castelo Branco, o JK votou. JK, Ulisses. Quem não votou? O Tancredo. O Tancredo não. Agora, então havia essa ideia de que teria as eleições lá em 1965. Era a tradição brasileira de uma intervenção cirúrgica. Ninguém imaginava que seria uma intervenção de 21 anos. Ninguém imaginava. Naquele momento, começaram a desconfiar no próprio ano de 64 que seria diferente, quando o Castelo estende seu próprio mandato, que terminaria em 65, né? Ele estende para 67. Aí falam, pera um pouquinho. E aí vem, antes teve os atos que, na verdade, não tinha número, depois passaram a ter, né? O ato institucional número 1, 2, atos complementares que começam a caçar, né? Vários parlamentares, oficiais são caçados. Aí a pressão vai aumentando e algumas acusações no calor da hora do uso da tortura, inclusive pela primeira vez na história, contra oficiais do Exército. Isso já em abril de 64, que dá origem. O jornalismo político era nota 10, o Márcio Moreira Alves, depois faz um livro chamado Torturadores e Torturados e publica as reportagens no Correio da Manhã, que era um outro jornal maravilhoso. O Brasil teve momentos de grandes jornais, o Rio de Janeiro era uma maravilha, né? E aí já denunciando a tortura já nesse período. Por que o senhor acha que existem tantas interpretações desta época? A gente está vendo, principalmente agora pelas redes sociais, cada um tem uma opinião, foi golpe, não foi? Foi uma contra-revolução, não foi? Foi ditadura? Contra-golpe, foi ditadura, não foi? Por que tem tanta interpretação? A história foi mal contada ou foi pouco contada? E já que estamos no dia 1º de abril, qual que foi a maior mentira que o senhor já ouviu que contaram sobre esse período? Não, contaram sobre 1951. Aí sim, o título mundial do Palmeiras. Mas aí... Ele não perde a oportunidade. Tirando essa, tudo acaba em futebol. Agora, falando sério, né? Falando sério, os meus amigos palmeirenses me pedem, mas eles mandam piada do Santos todo dia, então não tem problema. Aí o seguinte, olha, em 74, 10 anos depois, em 74, o Hélio Silva publicou. Hélio Silva era um médico, que depois virou um historiador, publicou uma série que começa em 1889, passa por 1922, 24. O Hélio Silva ele coloca muitos documentos e tal. E o livro dele, que saiu em 74, 10 anos após, já chama-se, o título é 1964, 2 pontos, golpe ou contra-golpe. Então essa questão já era discutida de há muito. Então, discutir cientificamente e academicamente é uma coisa. Outra coisa é fazer panfleto. Achar que no WhatsApp, em 3 minutos, está resolvido uma questão que tem uma bibliografia no Brasil e fora extensa, porque é uma bibliografia estrangeira sobre os acontecimentos de 64 muito ampla e tal. E aí se faz, aí cria-se um outro defeito gravíssimo, que é o anacronismo histórico. Quer justificar o presente e vai ao passado em busca de justificação do presente. E quer ler o passado com os olhos de 55 anos depois. Eu posso aproveitar e colocar uma outra questão para o senhor Zirimi, claro, já que o senhor é professor, e eu sei que não tem a ver com a ditadura, mas tem a ver com os tempos de hoje. O nazismo era de esquerda ou de direita? Porque esse revisionismo histórico perdura até hoje. Isso é ignorância. Isso eu já falei. O Beato Salu, que está no Ministério das Relações Exteriores, vulgo Ernesto Araújo, ele é semi-analfabeto. Ele é uma vergonha para o Brasil. Eu tenho vergonha de ter um cidadão ignorante, né, colocado pelo Jim Jones da Virgínia, um marginal, né, ele é marginal, ter colocado no Ministério das Relações Exteriores. Eu imagino que o Barão do Rio Branco diria desse idiota que está à frente do Itamaraty. O nazismo... Vem todo dia, obrigado. Olha, dia 30 de janeiro... Quando é que Hitler assumiu?
30 de janeiro de 33. E em março, o primeiro campo de concentração, em março, não é com a guerra. Dachau, ali, vizinho a Munique, 33. Quem foram os primeiros jogados lá? Os comunistas. E em seguida o Partido Social Democrata, depois os comunistas de esquerda, chamados espartaquistas, vinculados a Rosa Luxemburgo, que tinha sido assassinado em 1919. Depois, mais à frente, outros liberais, entra liberais, e aí começa a repressão, a violenta contra os comunistas. Quer dizer, assim como o fascismo, que não é igual ao nazismo, o Ernesto Araújo é ignorante, que nazismo é uma coisa, fascismo é outra, são coisas radicalmente distintas. Inclusive, ideias fascistas até hoje estão presentes no Brasil, na estrutura de Estado brasileira. O fascismo, por exemplo, nunca foi antissemita. Acabou sê-lo em 38, aí por razões de aliança. Mas a essência do pensamento fascista, que é um pensamento autoritário, nunca foi antissemita. Basta ver que o Mussolini tinha uma amante judia, né? Aí eu podia estender lá isso nos anos 20 e tal. Entre várias amantes que ele teve. Aí começa a entrar em Freud. Ela era da revista Hierarquia. Questões, na revista, tanto que no Museu do Picasso, você encontra lá até uma carta dela para o Picasso, tal, falando de exposições na Itália. Mas é uma outra história. Mas o que interessa para nós é o seguinte. O que acontece dia 22 de junho de 41? Invasão da União Soviética. Invasão da União Soviética, né? E qual é entre as deliberações colocadas pro exército invasor, qual é? Assassinar os comissários do Partido Comunista. A primeira coisa é essa. E foram milhares que foram assassinados no processo até chegar a Leningrado, na época, né? Moscou e Stalingrado, que forma aquela imensa frente, né? Ô, Vila, deixa eu puxar deixa eu puxar aqui um tema. Eu queria puxar um tema também com você aqui, Vila, no programa, que é o seguinte. Semana passada, houve toda aquela polêmica acerca do comunicado, da fala do presidente Jair Bolsonaro, da determinação que fossem feitas as devidas, entre aspas, comemorações na data de 31 de março e tal. Depois o presidente começou a dar uma contemporizada, falou que era importante rememorar a data. Teve aquela batalha de liminares, juíza falando não pode, outro juiz falando não pode. Por fim, o que a gente viu aí durante o dia de ontem, né? Foi um vídeo. Até um vídeo, né? Exato. Quem é aquele homem? Dele que eu tô falando, Paulinho. Teve esse vídeo que o próprio, as vias oficiais ali do Planalto distribuíram e divulgaram. Vamos ver antes do comentário do professor Vila um trecho desse vídeo aí? Solta, Bruno, por favor. Olha aí, a gente acompanhou esse vídeo durante o final de semana. A gente vai ouvir a análise do professor Vila acerca desse comunicado do Planalto Central, né, do Palácio do Planalto, daqui a pouquinho, depois do comercial. Agora são 10 horas 59 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. 1964. Mostramos um vídeo aqui, um vídeo oficial do governo de Jair Bolsonaro, né, no final do outro bloco, e eu passo a pergunta agora. Qual é a sua análise sobre a maneira como o governo vem conduziu, na verdade, essa história, professor Vila? Olha, eu acho que não conduziu bem, não, viu? Infelizmente. Por exemplo, esse vídeo que nós assistimos foi postado no vídeo oficial do Palácio do Planalto. Isso é absurdo, é intolerável. É intolerável. E por que intolerável? Porque quem financiou esse vídeo? Eu queria saber quem é aquele senhor, primeiro, né? Segundo, a Constituição brasileira, ela parte de princípios, a Constituição de 1988, em vigência, da ampla democracia, do respeito aos direitos humanos, à pluralidade, contra a censura, nos artigos 5º e 220, né? Então, é intolerável colocar isso. E outra coisa, um presidente da República deve olhar para frente, não governar olhando para o retrovisor. Há um fato de 55 anos atrás, que ele desconhece, porque é um homem de poucas letras, a gente sabe, mas não é o primeiro presidente de poucas letras, vale destacar. Então, aí cai no panfletarismo barato, né? E isso é muito ruim, muito nocivo ao país. A gente deve defender os valores democráticos. A democracia é um embate diário com quem concorda e discorda da gente, e a gente tem de conviver isso numa mesma realidade, no mesmo país. E os acontecimentos de 64 têm uma ampla bibliografia. O que eu não admito é gente que não é historiador de ofício, ou antropólogo, ou sociólogo, ou cientista político, que tem as técnicas do conhecimento científico que nós aprendemos
aprendemos na universidade, para trabalhar com o momento histórico, sem essa matéria-prima básica, vai querer dissertar sobre algo que não sabe. E aí vira um anacronismo, vira o panfletarismo, não sabe trabalhar com documentos históricos, não sabe colher depoimentos e construir uma coisa que até eu chamei hoje, a ideia de totalidade. A gente tem muitas vezes fragmentos que o historiador vai montando numa realidade para ter uma visão de totalidade. Ou seja, isso parte do conhecimento filosófico tal, e histórico, é básico. E o que aconteceu, as declarações dadas pelo presidente foram infelizes. Você não pode comemorar, ou como ele preferiu depois rememorar, um fato que é da esfera da história brasileira. E deixa lá, ele tem de olhar os 13 milhões de desempregados, ele tem de acordar cedo e dormir tarde, porque eu estudei a agenda dele. Eu estou escrevendo um artigo sobre 3 meses dele. Ele é o Jaiminho da presidência da República. Ele tem de trabalhar, vamos trabalhar, né? Por exemplo, sabe que ele tem hoje, quais são as atividades dele em Jerusalém? 3. Vai condecorar a brigada que veio para cá, que pouco pôde fazer, que houve uma descoordenação absoluta, vai ao Santo Sepulcro e vai ao Muro das Lamentações. É turismo. Agora, numa viagem tão curta, você tem de se encontrar, ou diminui o tempo, ou se tem esse tempo, se encontra com empresários, cientistas, esse tipo de coisa, né? Mas não tem o que fazer. Aí a culpa não é dele. A culpa é do Beato Salu, do Ernesto Araújo, que montou uma agenda inadequada. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Vocês perceberam que um presidente americano não pode ir naquela missa negra, que foi aquele jantar domingo à noite, foi uma verdadeira missa negra, ao lado de um marginal, né, que ataca diariamente os seus ministros, os vice-presidentes da República, os militares, com palavras chulas. Eu posso até citar um número, não vou nem dizer quais palavras. Fizeram um levantamento em março, o que esse marginal da Virgínia disse, né? Um negócio assim, num nível rasteiro tal. Então, o presidente precisa parar de querer se meter na história, querer falar questões que não são afeitas a ele, ter a responsabilidade do cargo. O Brasil tem a questão da reforma da Previdência, tem questões econômicas importantes no campo da segurança, já na justiça, que são centrais. Ao invés de querer, tem de se afastar. Eu fiz um decálogo aqui, brinquei na semana passada, uma espécie de Moisés. Eu estou no Monte Sinai, o prédio é alto, estou no 24º, e eu recebi, então, as tábuas. E aí eu aproveitei e fui falar, primeiro, se afastar politicamente dos filhos, né? Eles são, o Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua, da Mulheres de Areia, ele é um desastre, ele é um cara, um sujeito desequilibrado emocionalmente, ele é caso de psiquiatria, ele coloca em risco todo dia o governo. O Eduardo, se pegar um planisfério aqui, fala, identifica onde é a Europa. Ele, papai, garoto, onde é a Europa? Ele não sabe, é semi-analfabeto, né? E o Flávio tem de explicar Rio das Pedras e a ligação com o Fabrício Queiroz. Em suma, com aqueles 3, fonte de problema. Twitter, a falsidade ideológica, porque o filho twitta em nome do pai. Isso é falsidade ideológica, é crime, isso é crime. Você usar um Twitter de um terceiro como seu, isso é crime. Então, e saber que é presidente da 8ª economia do mundo, que precisa ser sério. E outra coisa, estudar, ler, acordar cedo, dormir tarde, fazer reuniões com o ministro, entusiasmar o país, né? Não ter posição subserviente aos estrangeiros. O que fez nos Estados Unidos é um crime contra a nacionalidade. E o que está fazendo Israel? Vocês observaram o rosto dele? Ele está extasiado. Vinha aprender o quê? A água, dessalinizar a água. Isso é de uma idiotia. Nunca vi, está usando o Rabelais, pantagruélica. E por quê? Eu conheço o Nordeste muito mais do que ele. Escrevi Vida e Morte no Sertão, História das Secas do Nordeste, século XIX e XX. Tem 4 edições, está esgotada a 4ª, usada pelo Tribunal de Contas contra a transposição do Rio São Francisco. Ele não conhece, não sabe o que é solo, não conhece a história, e isso é antieconômico. Isso é um absurdo, essa proposta. Você tem outras formas muito simples que você pode reenfrentar a questão da agricultura, o dry farm, agricultura com pouca água, de outra forma. Em suma, nós precisamos qualificar a presidência da República. E, infelizmente, o presidente, para ficar em 64, ao fazer essas referências, ele cria uma antipatia em relação a ele, antipatia no Congresso e que não ajuda nada. O que ele precisa ter é ponderação, serenidade, saber que não é presidente só dos que votaram nele e lembrar que ele só está lá porque eu voto anti-PT. Ô Juvilo, eu queria isolar um ponto aqui que acho que talvez tenha escapado aqui na sua primeira análise lá, a questão do golpe. O Jango, né? Ele viajou, né? Do Rio para Brasília, depois para Porto Alegre e não ofereceu nenhuma resistência. Por que ele não ofereceu resistência? Ele alega que não queria derramar sangue, né? Agora,
Parece que já ele foi muito conformado já desde o início. Ó, tô fora, vou sair fora, vou me isolar no Uruguai, vou ficar por lá, proteger minha família e seguir minha vida. Isso eu tento responder, porque não significa que eu sou dono da verdade, no meu livro sobre o governo Jango, porque ele está no Rio de Janeiro, dia 31, no Palácio das Laranjeiras. Aí ele sai com tal número de malas que a deputada Yara Vargas, a outra, fala assim, ele está indo embora do país, com aquele número de malas que embarca para Brasília. Quando ele chega em Brasília, é redigido um texto, foi o Tancredo que escreveu e quem datilografou, é bom lembrar para os mais novos, existe uma coisa chamada máquina de datilografia, foi o Almino Afonso. Aí leu com uma má vontade pela Rádio Nacional um documento querendo se manter como presidente da República e tal. Aí há uma sabotagem no avião, demora um pouco para sair, troca de avião, etc. Tal, ele vai para Porto Alegre. Em Porto Alegre, o general Ladário, comandante do então Terceiro Exército, diz assim, fique aqui, que nós vamos resistir, e você vai permanecer presidente. Quem estava em Porto Alegre já e não tinha voltado nem para o Rio nem para Brasília desde a Semana Santa era o Leonel Brizola. O Jango disse para o general Ladário, que não era de esquerda, o general Ladário era um sujeito que era, entre aspas, chamado na época de nacionalista. Era a expressão que se usava à época, né? Hoje não se usa mais isso. Mas aí o general, o Jango falou, não vou, e foi para São Borja. Ficou 2 dias em São Borja, cuidando das suas fazendas e tal. Ele era um grande proprietário de terras, até no estado de São Paulo tinha terras. E aí vai para o Uruguai. A questão que se coloca, até uma questão shakespeariana, que eu até cito lá no livro, e tem umas questões levantadas por um grande economista brasileiro, já falecido, que foi o primeiro ministro do Planejamento. Quem criou o Ministério do Planejamento foi o governo Jango, que é o Celso Furtado. O Celso Furtado, nas suas memórias, no primeiro volume, A Fantasia Organizada, acho que isso está no primeiro volume, se não me engano, ele diz o seguinte, o Celso Furtado, um grande economista, cheio de estudioso, ele entregou o plano trienal, que era 62, 63, 64, para o Jango e tal. O Jango não leu nem as primeiras linhas, ele pegou o plano trienal, isso aqui, documento, isso aqui é o plano, aí o Jango falou assim, puxa vida, muito bom, hein? Nem sabia o que era, o Jango sequer leu. Né? Porque o Jango não gostava de professor, tal, não gostava de intelectualidade. O Jango era uma figura, e no livro eu mostro, meia patética, tal, né? Que passava a vida em casas de vida fácil, chamada de vida fácil. Inclusive, ele, quando era secretário de Justiça do governo estadual do Rio Grande do Sul, ele despachava num bordel, que era dele, inclusive, né? E lembre-se que ele tinha um problema na perna. Todas as fotos do Jango, você vê ele com a perna esticada. Né? Era problema de sífilis e tal. Ele dizia que era futebol, mas era sífilis. Então, a coisa toda, o Jango é uma pessoa que está muito abaixo, né, daquele momento histórico e tal. E chegou um momento, o Celso Furtado levanta uma coisa interessante, que depois eu fui estudando, não com a grandiosidade do Celso Furtado, evidentemente, que fiquei pensando o seguinte, ele quer o conflito para ir embora. Chegou uma hora que não tinha saída, saída. Ele teria de renunciar. Aí ele jogou no ponto, ele opta por simplesmente ir embora. Ele quer aprofundar a crise. Sim. É uma coisa que teria de estudar um pouco mais no campo da psiquiatria política, se é que é possível ter esse ramo. E aí ele vai para o Uruguai e deixa um país conflagrado. E o curioso que ele, pouco depois... isso não está no livro, isso eu vou falar aqui, mas isso quem me disse era o assessor do Brizola, já falecido, o Paulo Schilling, pai da Flávia Schilling, que ficou preso muito tempo lá no Uruguai, tempos depois, né, na questão dos Tupamaros, ele até tinha me dito, foi ele. É chato quando a pessoa faleceu, só falou, acho que falou, deve ter falado para outros, porque parece que você está inventando, né? Mas ele disse assim, que já por volta do final do mês de abril, quer dizer, cerca de um mês após ele estar no Uruguai, ele já estava trazendo moças da boate Maipo de Buenos Aires, né, de avião, no seu avião particular, tal. Quer dizer, o Brasil conflagrado, ele com umas moças vindo de Buenos Aires. Então, esse era... Tem gente que toma decisões certas. Essa é a crônica paralela, chato, né? É a crônica dos costumes. É chato falar isso, mas é o seguinte... Prioridades, né, professor? Mas é para mostrar que ele não tinha grandiosidade no momento histórico. O Brasil precisava de alguém... Ele foi o sucessor do Vargas sem nunca entendê-lo. O Vargas, com todos os defeitos do mundo, era uma pessoa que lia, que estudava, que tinha formação teórica. Desde estudante, ele recebeu o Afonso Pena em 1906 em Porto Alegre e fez um discurso que ficou muito conhecido, 1906. Então, o Jango não. O Jango foi um mau aluno, um mau secretário. O chefe de gabinete levava os despachos, quando era secretário de Justiça no Rio Grande do Sul, ao bordel. Ele despachava na cozinha do bordel. Então, era uma coisa assim tenebrosa. Tem que fazer um livro só dessas coisas aí, porque há toda uma outra
outra leitura falsa da figura do Jango, como se ele fosse um cara de esquerda, um grande nacionalista, um estudioso. Jango não é nada disso. Jango é um irresponsável. Ô, Vila, eu queria muito agradecer sua presença aqui, já solicitar publicamente que você venha mais a essa bancada aqui para conversar com a gente. Mas antes, né, para a saideira, tem uma pergunta aqui do seu alter ego do programa, que ele gostaria de fazer uma interpelação aqui. Vamos lá, por favor. Sim, claro. No que se refere a personagens horríveis da história atual do Brasil, eu queria te perguntar, qual é o pior deles? Se é o Jim Jones da Virgínia, marginal, se é o Beato Chalu, ignorante, burro, quero ver discutir comigo aqui, na Jovem Pan. Falou que vinha 2 vezes. Ou o colombiano que não sabe falar português. Não sabe falar português, quer ser semi-analfabeto e não sabe falar português. Ser semi-analfabeto não tem problema, porque muitas vezes as pessoas têm problemas na sua história de vida e tiveram dificuldades da escola. Agora é intolerável um sujeito que não fala... Imagina o Haddad nomear um colombiano no Ministério da Educação. Você imagina que seria do Brasil. É o Jim Jones, né? Porque o Jim Jones parou da Virgínia. Ele fez até a 1ª série do ginásio. 1ª série seria hoje 6ª série do ensino fundamental. E se proclama professor. Só que ele parou na 6ª série. E o pior é que tem gente que acha que é aluno do professor que parou na 6ª série, né? Lembrar que esse cidadão se diz filósofo, né? Filósofo coisa alguma. Foi muçulmano, né? Foi muçulmano aqui em São Paulo. Diz a sua filha, vale destacar, uma das filhas dele, diz que aqui em São Paulo ele era muçulmano, já há 10 anos, ele vivia em poligamia, ele tinha 3 mulheres, tirou a sua filha da escola, porque o muçulmano não queria deixar a filha na escola, ela só se alfabetizou já na adolescência e por aí vai. Esse homem faz mal ao Brasil, é um traidor da pátria, merecia ser execrado por todos os brasileiros. É inaceitável um presidente da República eleito democraticamente bateu a mão ao lado e falou, esse é o autor da revolução. Primeiro, que se o presidente fosse liberal, iliberal não é revolução. Primeira coisa, pode haver evolução, mas não revolução. Segundo, ele não é liberal. Ele é um totalitário, reacionário, enganador, fanático e que merece o nojo e o asco de todos os brasileiros. Tá aí. Professor Marco Antônio Villa aqui no Morning Show. Obrigado, viu, Villa, pela conversa matinal aqui, pela nossa aula matinal. Grátis aqui, aliás. Hein? Aula maravilhosa que está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha aí, brincadeira, que a nossa claque eletrônica agradece. Professor Villa, obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Agora, 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Já saiu fora lá. Saiu pela... Tem uns compromissos, querido. Foi da agenda cheia. Jovem Pan Morning Show. O ator canadense Jim Carrey irritou a neta do ditador italiano Benito Mussolini. Vamos lá, que história, no mínimo, para dizer o mínimo, aí, curiosa, hein, Paulinha? Foi, aconteceu tudo no Twitter, Edgar. Você pode ir para lá para acompanhar essa treta em tempo real. O Jim Carrey faz tempo tem feito ilustrações e publicado no seu Twitter, normalmente criticando o Trump, e dessa vez ele resolveu ilustrar uma cena acontecida na vida real, né? Então, você tá vendo aí a imagem, é o Benito Mussolini e a Claretta Petacci, que era amante do Mussolini. Eles estão mortos de ponta cabeça numa cena real, né? Do que aconteceu mesmo com o líder do Partido Nacional Fascista Italiano, que foi capturado pelo movimento de resistência, fuzilado em 1945 e pouco antes do fim da Segunda Guerra foi exposto assim em Roma, né? Foi pendurado em praça pública de ponta cabeça ao lado de sua amante, para que se mostrasse o que aconteceu com ele. A legenda do Jim Carrey diz o seguinte: se você está se perguntando para onde leva o fascismo, basta perguntar a Benito Mussolini e sua amante, Claretta. Ao que respondeu a Alessandra Mussolini, que é deputada e neta do ditador italiano, desgraçado. Ela respondeu pro Jim Carrey. Aí ela começou a travar aí, enfim, questionamentos com outras pessoas que começaram a conversar com ela e resolveu fazer alguns posts endereçados ao Jim Carrey. Então, ela questionou algumas ações americanas, como, por exemplo, a bomba atômica lançada durante a Segunda Guerra Mundial, o genocídio de indígenas, a escravidão, o caso de Rosa Parks, que é aquela ativista negra que se recusou a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco em 55. Então, ela lançou esses questionamentos com um @Jim Carrey. E aí os fãs do ator, que não respondeu a nada disso, foram lá para lembrar a Alessandra de que Jim Carrey não é americano, mas sim canadense. Então, enfim, não sei o que ele gostaria de comentar a respeito disso, porque ele acabou nem comentando. E essa foi a treta do Twitter, Edgar, esse lugar onde tudo acontece.
Acho que o interessante dessa polêmica é que traz à tona as discussões sobre fascismo, né? A gente já falou aqui do lema deles, né? Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato e nulla contro lo Stato, que traz bem isso daí, faz parte do discurso do Mussolini no Teatro Scala em 1925, falando que tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então, o fascismo como ideologia totalitária, pós-marxista, de supressão do indivíduo, fortalecimento do Estado e eliminação completa e total da divergência política. É muito legal a gente pensar nessas correntes ideológicas e tal, e filosóficas, a partir dos seus pensadores, né? Então, por exemplo, no capitalismo a gente tem o Adam Smith escrevendo aí A Riqueza das Nações, no comunismo, marxismo, obviamente, Karl Marx é o principal escritor aí do Manifesto Comunista, mas e no fascismo? Né? As pessoas associam muito a figura do Benito Mussolini, mas existe sim um ideólogo do fascismo conhecido como Giovanni Gentile, né? Ele é do final do século XIX, morreu também um pouquinho antes do término, morreu assassinado um pouquinho antes do término da Segunda Guerra. E ele falava que existia dois tipos de democracia. Primeiro, a democracia liberal, aí então no modelo americano, e ele enxergava nesse modelo o egoísmo decorrente da primazia de direitos e liberdades individuais. Então ele falava, essa é a democracia que corrompe o indivíduo, tornando egoísta. E ele falava no outro conceito, uma anteposição a isso, que era a democracia real. Afinal de contas, os fascistas muitas vezes se consideram verdadeiros democratas. E qual que era a visão dele de democracia? O indivíduo se submetendo voluntariamente ao Estado. E isso funcionava até como uma simulação da família em grande escala. Daí a gente vê, inclusive, a influência marxista, né? Então o país se torna uma grande família e o governo cuidará de todos, né? Essa é a visão. Do ponto de vista estrutural, o fascismo ele é uma variação mais funcional do socialismo. Só que a mobilização não se dá pela classe social, ou seja, pela dialética da luta de classes marxista, mas sim a mobilização se dá pelo apelo, né, a uma identidade nacional. Se você pegar, vamos dizer assim, a versão radicalizada, piorada até do fascismo, que é o nazismo, né, você tem o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. O que é isso? O nazi é uma contração de nacional com socialistische, nacional socialismo, certo? E na visão desse pessoal, o interesse privado ele nunca pode contrariar o interesse público. E quem que domina, quem que dá as cartas do interesse público? O Estado. Então, se submeter à sociedade é se submeter ao Estado. Eu queria recomendar aí para o ouvinte da PAN 2 vídeos da Prager University. Um é o fascismo é de direita ou de esquerda? É um questionamento interessante. E o outro é por que o comunismo, que matou muito mais do que o nazismo, não é odiado como o nazismo? E aí, do ponto de vista prático, de como isso interfere nas nossas vidas, eu diria que é no campo da injúria. Né? Porque o uso de fascista como ofensa política, ele tem como pressuposto, ele tem como premissa que fascismo é um fenômeno político da direita, exclusivamente da direita, né? O Rodrigo da Silva, do site Spotnix, um site independente, liberal, ele tem um texto ótimo sobre isso que se chama Pare de chamar os outros de fascistas, você nem sabe o que essa palavra quer dizer. E aí ele coloca 4 valores do fascismo que mostram que ele é completamente incongruente com a direita. Em primeiro lugar, ele é antiliberal do ponto de vista econômico e político. Ele é trabalhista, certo? Ele é populista e ele é autoritário. Isso é o oposto do que defende o liberalismo clássico, o conservadorismo inglês, que representam verdadeiramente a direita e não versões distorcidas disso. Foi Churchill quem venceu o nazismo. Foi Churchill quem derrotou o fascismo com apoio da democracia liberal dos Estados Unidos. E esse negócio de ficar falando que fascismo é de direita ou de esquerda, por que não romper com essa lógica binária? Né? E admitir que é um regime sui generis que incorpora muitos elementos da esquerda, trazendo aí o tempero do nacionalismo, exatamente como o ideólogo Giovanni Gentile enxergava isso. E aqui eu queria deixar para o ouvinte também uma última recomendação para que assista o programa Pânico de hoje, que entrevistará o pessoal do Brasil Paralelo, que acaba de lançar o documentário 1964, Entre Livros e Armas, que estará disponível gratuitamente a partir do dia 2 de abril, para quem quiser assistir. Ontem eu assisti a premiere,
é um documentário muito interessante, é uma quebra de hegemonia narrativa e vai valer a pena ouvir mais 1 hora sobre a história desse período tão conturbado, para a gente ver que não dá para usar a mesma régua da esquerda para medir as críticas e o revisionismo histórico da direita, muito mais maduro do que essa narrativa de heróis lutando pela liberdade que estão tentando emplacar aí há décadas. O fascismo tem que ser evitado mesmo e combatido, seja de direita ou de esquerda. Isso é um fato, né? Um fato consumado aqui. O fascismo a ser combatido, principalmente, é o que defende opiniões associadas a essa vertente política, enfim, ditatorial, as vertentes atuais aí. Qualquer coisa relacionada a isso tem que ser evitado, de direita ou de esquerda. Fefito, vamos terminar rapidamente com Chega de revisionismo histórico, vamos falar de novela. Ô Fefito, vamos falar de novela. Eu quero saber o seguinte, essa novela das 6 aí da TV Globo, Espelho da Vida. Como é que será o final? Você já sabe? Olha só, você vai dar um spoiler Vou agora? dar um spoiler. Você sabia que essa novela pode não ser um estouro de audiência, mas ela é mais buscada na internet do que todas as outras atualmente por um simples motivo. Ninguém entendia direito a trama. Ela tem um filme que se passa lá, tem uma trama contemporânea e tem uma trama no passado, com, ao mesmo tempo, um mistério de quem matou. Então, assim, hoje chega ao fim o mistério de quem matou. A Globo gravou 3 finais. Os assassinos são Aline Moraes, João Vicente de Castro e Felipe Camargo, que é o pai da mocinha, da Vitória Estrada, da personagem dela. E aí eu desconto. Desculpa aí se estragar esse spoiler. Você vai contar? Vou contar. Não, pera. Você vai dar o spoiler de quem... Vou dar o spoiler. Lá nos bastidores, todo mundo dá como certo que o Felipe Camargo é o assassino. Se eu estraguei isso e a Globo mudou em cima da hora, desculpa aí você. Mas o fato é que o pai matou a filha porque ele era um homem machista. Veremos, amanhã confirmamos. Olha, o programa vai terminando por aqui, mas antes vamos ao vencedor. Vamos. Assistir a novela inteira pra saber o final antes. Paulinha vai falar. Olha, aqui estamos nos assuntos mais comentados do Brasil. Os olavistas pira, hashtag Vira Explica. Podem continuar, vamos levantar nossa tag ainda mais, porque eu acho importante. E aqui quem ganhou foi o Marcelo Sanches. Vou falar com você aqui no Twitter, Marcelo. Valeu. E assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã a gente volta a partir das 10 aqui na programação da PAN. Cuidem-se. Um abraço. Tchau.